Ele gritava, me humilhava, mas quando eu não abaixei a cabeça, ele me puxou, trancou a porta e fez meu corpo esquecer que eu tinha medo. Todo mundo ali andava na ponta dos pés quando ele passava. O CEO, Damon Ferraz, impecável, arrogante, cruel com quem ousava errar, ou simplesmente com quem ele achava desinteressante. E eu, segundo ele, era isso, desinteressante, uma sombra eficiente. Era o que eu me tornara nos últimos 2 meses de estágio, discreta, rápida, competente e invisível. Essa garota, ele disse, na frente da sala cheia, mal levanta os olhos. Como vai conduzir um projeto se parece um fantasma? Minhas bochechas queimaram. Todos olharam para mim. Engoli em seco. Abaixei a cabeça, por um segundo, mas naquele momento, algo em mim estalou. Levantei o rosto. O encarei. Prefiro ser invisível do que alguém que grita para ser notado. Senhor Ferraz. Silêncio. Todos congelaram. A tensão cortava o ar como navalha. Os olhos dele se estreitaram. Lentamente, ele se levantou da cadeira de couro preto, caminhando até mim. Cada passo, um ataque silencioso. E quando parou a menos de um palmo do meu rosto, inclinou-se. Seu perfume, amadeirado, quente, dominador, invadiu meus sentidos. Você me chamou de carente de atenção. Estagiária, chamei de barulhento, senhor. O canto da boca dele curvou, um meio sorriso, cruel, interessante. Então você fala, só quando é necessário. Ele me olhou como se fosse capaz de me despir com os olhos, como se quisesse me desmontar, pedaço por pedaço. E ali, diante de todos, ele não recuou, nem eu. Sala de vidro. Agora, ele ordenou, sem tirar os olhos dos meus. O coração disparou, as mãos tremiam, mas fui, sem hesitar. A tal sala era cercada por vidros, todos podiam ver. Era o lugar onde ele destruía funcionários incompetentes, ou promovia os ousados. Entrei. Ele trancou a porta atrás de si. Você tem coragem, disse, se aproximando devagar. E eu gosto disso. Meu corpo ficou tenso. Estávamos sozinhos, tão perto, e ao mesmo tempo, expostos para todo o escritório. Mas ainda é fraca. Não sabe usar sua força. E o senhor acha que sabe tudo sobre mim? Ainda não. Mas vou descobrir. E vou te ensinar. A forma como ele disse isso, baixa, grave, com aquela voz rouca que roçava direto na minha pele, me fez estremecer. Ele encostou na mesa atrás de mim, os dedos firmes segurando a madeira enquanto me encarava. Você sente isso? Ele sussurrou. Essa tensão entre nós? Eu respirei fundo. Não respondi. Ele sorriu. Se aproximou mais, nossos corpos quase se tocando. Meu corpo queimava. O dele era uma parede quente de desejo contido, e eu tinha vontade de avançar. Ele não imaginava que aquele moça tímida pegava fogo por dentro. Se continuar me desafiando, estagiária, eu não vou parar até te provar que você não é fraca. Só não descobriu do que é capaz, e o senhor pretende fazer isso. Aqui, talvez, afinal, você não parece mais tão invisível assim. Minhas pernas quase falharam. A sala de vidro já não era uma prisão de transparência. Era uma armadilha. Uma tentação. Uma promessa. E eu já estava presa. Aquela sala de vidro não era só um escritório. Não mais. Era uma arena. E eu, diante dele, me sentia em chamas. Damon Ferraz não se movia. Apenas me olhava, com aqueles olhos escuros e fixos, como se pudesse ler cada centímetro da minha alma e do meu corpo. Sabe por que você está aqui? Ele perguntou, a voz baixa, grave,
arranhando meus sentidos, porque ousei responder, porque me intrigou. Ele deu um passo à frente. Eu recuei por instinto, até minhas costas tocarem o vidro, frio contra a pele quente. Ele parou a centímetros de mim. Estagiária rebelde, murmurou, aproximando o rosto do meu, o tipo mais perigoso. Senti a respiração dele contra meus lábios. O coração ameaçava explodir no peito. E mesmo assim, não desviei o olhar. Não tenho medo do Senhor. Deveria. Ele deslizou um dedo pela minha mandíbula, tão leve que parecia um sussurro, porque eu sei reconhecer força, e sei exatamente como quebrá-la. Arfei, sentindo o toque dele como uma corrente elétrica. E por que quer me quebrar? Porque você me tirou do controle. As palavras dele me atingiram como um choque. Damon Ferraz. Fora de controle. Acha que estou brincando? Ele sussurrou. A voz mais rouca. Desde que você me enfrentou, eu não penso em mais nada. Nem nos lucros, nem nas reuniões. Só em você. Nessa sua boca atrevida. Nesses olhos que não abaixam. Ele segurou meu pulso. Suave, mas firme. Como se testasse minha entrega. Posso fazer você gritar, estagiária. Aqui, agora. Com todos olhando. Meus olhos se arregalaram. O calor subiu como um incêndio descontrolado. Mas a minha voz, traiçoeiramente calma. Então prove. Foi tudo o que bastou. Num instante, ele me virou de costas. Meu corpo pressionado contra o vidro frio. As mãos dele desceram pelos meus braços, firmes, possessivas. Uma das mãos ancorava minha cintura, a outra subia devagar, até segurar meu queixo, obrigando-me a olhar o reflexo de nós dois no vidro. Olha como você fica por mim, sussurrou. Olha esse corpo respondendo. Minha respiração já não era mais minha. Minhas pernas tremiam, e mesmo assim, eu queria mais. Eu não queria que ele me soltasse. Aquele homem era forte, alfa, macho. Ele se inclinou, os lábios roçando meu pescoço. Seus dedos escorregaram pela lateral da minha blusa, perigosamente próximos da minha pele despida. Mas ele parou. Não ainda, disse, com a voz tensa, como se lutasse contra o próprio desejo. Não vou te dar isso agora. Você ainda não está pronta. Vai me deixar assim? Ele sorriu, um sorriso cruel e excitante. Estou te moldando. Peça. Quando estiver pronta, eu termino. Abriu a porta. Saiu como se nada tivesse acontecido. E me deixou ali, exposta, quente, sem ar, desejando mais do que jamais havia desejado algo em toda a minha vida. E naquele momento, entendi. Ele não queria só o meu corpo. Damon queria me transformar. E eu estava pronta para queimar por isso. Nos dias que seguiram, Damon Ferraz não disse uma única palavra sobre o que aconteceu na sala de vidro. Mas também, não precisava. Os olhares falavam. A tensão entre nós era um fio elétrico prestes a arrebentar. Bastava ele passar por mim no corredor, e meu corpo inteiro reagia. Bastava eu respirar perto dele, e os olhos dele me percorriam, como se já soubessem exatamente onde tocar. E então veio a reunião noturna. Todos os gerentes dispensados, só nós dois, analisando relatórios numa madrugada silenciosa. Esse número está errado, eu disse, apontando. Está certa. Ele respondeu, sem olhar o papel. Olhava para mim. Minhas mãos congelaram sobre a mesa. Sentia os olhos dele me despindo. Por que me trouxe aqui? Perguntei, tentando soar firme. Ele se levantou da cadeira, contornou a mesa, e parou atrás de mim. Meus pelos se eriçaram. Senti seu calor, seu cheiro, sua presença dominando o ar. Porque não consigo mais trabalhar sem te ver, sussurrou, a voz grave. Porque você me provoca com esse silêncio.
porque eu sonhei com você naquela sala, e acordei duro de desejo. Fechei os olhos, minhas pernas cederam, ele me virou devagar, e quando nossos olhos se encontraram, foi como se o mundo parasse. Damon encostou a mão na minha cintura, a outra no meu rosto. Você ainda tem escolha, disse, os olhos sérios. Pode sair agora, ou ficar e descobrir o que acontece quando o lobo finalmente morde. Eu respirei fundo, minhas mãos tremiam, mas meu corpo gritava por ele. Então morde, sussurrei, e ele mordeu. Sua boca caiu sobre a minha com urgência, quente, firme, faminta, me beijou como se o mundo fosse acabar naquela sala. As mãos deslizaram pela minha cintura, subiram pelas minhas costas. Ele me puxou com força contra o corpo dele, e senti a dureza do seu desejo contra meu ventre. Arfei. Você é quente, murmurou, entre beijos, muito mais do que eu imaginei. E você, é ainda mais perigoso de perto. Ele me ergueu pela cintura, e me colocou sobre a mesa, sem esforço. Meu corpo se abriu para ele, instintivamente. Ele roçou os lábios no meu pescoço, na minha clavícula, e cada toque fazia minha pele arder. Mas mesmo no ápice da tensão, Damon controlava tudo. Ele me desejava, mas ainda não me tomava. Ainda não, murmurou. Você precisa me implorar. Precisa quebrar. Só assim eu te dou tudo. Você quer que eu me renda. Quero que você entenda que não está lidando com um homem comum. Ele se afastou, me deixando sentada sobre a mesa, arrepiada, trêmula acesa. Amanhã, 21 horas, minha cobertura. Se vier, sabe o que vai encontrar. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se foi, me deixou ali, outra vez, e meu Deus, como eu queria ir. Cheguei na cobertura às 21 horas em ponto. Coração acelerado, as mãos suando, vontade de correr, ou de me jogar nos braços dele. O apartamento era luxuoso, imenso, mas só reparei nele. Damon Ferraz, de pé, de costas para a janela envidraçada, com a cidade inteira aos seus pés. Usava uma camisa preta, aberta nos botões do alto, as mangas dobradas, o olhar, faminto. Você veio, disse, a voz baixa, quente, como o fogo que ardia entre minhas pernas. Eu precisava entender o que está acontecendo entre nós. Vai entender com o corpo, não com a mente. Ele respondeu, e vai lembrar disso pro resto da vida. Se aproximou devagar, como um predador. Eu não me movi, não fugi. Ele me envolveu pela cintura, puxou meu corpo contra o dele, e naquele toque, tudo desmoronou. Última chance para recuar, murmurou, os lábios roçando os meus, porque quando eu tiver você, não devolvo mais. Minha resposta foi um beijo faminto, desesperado, que explodiu como pólvora. As mãos dele exploraram meu corpo com precisão, cada curva, cada centímetro, como se já conhecessem o caminho. Me levantou no colo com facilidade, e me levou até o sofá, sem quebrar o contato. Deitei sob ele, entregue, suas mãos me despiam como quem desembrulha um presente precioso. Meus suspiros escapavam sem controle. Ele percorreu meu pescoço com os lábios, desceu pela minha clavícula, até me fazer arquear o corpo. Seus dedos me exploravam com domínio. Sabia exatamente onde tocar, quando, como, e com que intensidade. Você tá derretendo por mim, sussurrou, a voz carregada de desejo, tão doce, tão pronta. Damon, diga que é minha. Eu estava tensa, vulnerável, mas tão viva. Eu sou sua. E naquele momento, ele me tomou, com fome, com entrega, com posse. Não houve pressa, mas também não houve gentileza. Ele me devorou como se quisesse deixar sua marca em cada parte de mim. E eu deixei. Sussurrei seu nome contra o peito dele,
Cravei minhas unhas nas costas dele, me entreguei como nunca havia feito, e quando nossos corpos finalmente encontraram o ritmo perfeito, nos perdemos. Ele sussurrava promessas no meu ouvido, me dizia o quanto eu era linda assim, rendida, me chamava de forte, e ao mesmo tempo de sua. O ápice veio como um vendaval, meu corpo inteiro tremeu, o dele, também. Ficamos ofegantes, colados, suados, em silêncio. Ele me envolveu nos braços, e por um instante, o CEO arrogante desapareceu. Só restou o homem. Agora você sabe, murmurou, com a voz rouca. Você nunca foi fraca. Só precisava de alguém que te visse de verdade. Fechei os olhos, e pela primeira vez, me senti completa. Depois daquela noite, nada mais foi igual. No escritório, os olhares dele me acompanhavam como sombra. Não eram mais só de desejo, mas de cuidado, de pertencer. E eu sentia isso. Cada gesto dele era sutil, mas carregado de intenção. Me protegia de comentários, revia projetos comigo, corrigia com paciência. E toda vez que me chamava em sua sala, trancava a porta como se aquele espaço fosse só nosso. Mas ele ainda resistia, ainda se escondia atrás da frieza calculada, como se estivesse lutando contra algo maior do que ele. Uma noite, depois de mais uma reunião interminável, ele me esperou no elevador. Estava encostado na parede de mármore, tenso, as mangas da camisa dobradas, os cabelos bagunçados. Vai fugir de mim de novo? Ele perguntou, quando parei ao lado. Você que tem fugido, rebate, olhando para frente. Ele não respondeu, apenas me puxou pela mão. Entramos no elevador, sozinhos. As portas se fecharam, silêncio, até que ele falou, com a voz mais baixa do que nunca. Eu nunca quis isso, nunca me imaginei sentindo isso. Virei para ele, seus olhos estavam diferentes, sem armadura, sem arrogância, só sinceridade crua. O que está sentindo? Ele engoliu em seco, e então, sem aviso, me puxou contra seu peito, me abraçou, forte, medo, sussurrou, medo de precisar de alguém, de te querer tanto que perca o controle. Eu sou o homem que dá as ordens, que define as regras, mas com você, eu só quero quebrar todas. Fiquei em silêncio, senti o coração dele disparado, o peito subindo e descendo contra o meu, e ali, naquele abraço inesperado, percebi, ele estava mudando, por dentro, por mim. Damon, você não precisa ser fraco para amar, só precisa ser real. Ele se afastou devagar, me encarou. Eu posso ser real com você, mas vai doer, vai ser confuso. Eu sou cheio de rachaduras, estagiária, e então me deixa ver cada uma delas. Ele me beijou, dessa vez, não com pressa, não com fome, com sentimento. Foi um beijo lento, profundo, um toque de entrega, e naquele momento, não havia CEO, nem estagiária, só nós, nosso caos, nossa promessa. Fé que nós, de Tauricio, nem do Meixa com 2 canecas de café, colocou uma na minha frente. Está forte, disse, como você, e sorriu, um sorriso verdadeiro, e eu soube, por trás da máscara, por trás do terno caro e da fama de cruel, Damon Ferraz estava aprendendo a amar, e estava começando por mim. Ele me deixou em casa naquela noite, não como chefe, não como homem acostumado a vencer, mas como alguém que sabia, no fundo, que estava perdendo o controle, as defesas, e a si mesmo por mim. Damon não tentou entrar, apenas segurou minha mão na porta, como se soltar fosse o gesto mais difícil. Você me desarma, ele disse, com aquele olhar que me atravessava inteira, e isso me assusta. Eu não quero te dominar, respondi, só quero estar com você, de verdade. Ele me puxou devagar, me abraçou,
Um abraço quente, denso, cheio de silêncio. Depois, sem uma palavra, se afastou, mas eu soube algo tinha mudado. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem. Hoje, 20 hoje. Só você. Sem desculpas. Endereço no anexo. Cheguei na casa dele com o coração aos pulos. Era diferente da cobertura. Menos fria, menos fachada. Era a casa dele, de verdade. Ele me esperava na varanda, sem paletó, sem relógio caro, apenas ele, cabelos bagunçados, camiseta preta, olhos intensos. Achei que não viria, eu também achei. Nos sentamos, bebemos vinho em silêncio. Ele riu de uma piada minha, pela primeira vez, com leveza, e depois de alguns minutos, me olhou fundo. Você quer isso, mesmo sabendo quem eu sou? Eu quero porque agora sei quem você é. Quando baixa a guarda, ele se aproximou devagar, me tocou o rosto com cuidado, como se eu fosse feita de vidro. Então não foge mais. Ele me beijou ali, e naquele beijo não havia mais urgência, nem guerra, havia promessa. A promessa de que ele me tomaria de novo, mas dessa vez, não apenas com o corpo, com a alma. Nos deitamos juntos como se já soubéssemos cada curva, cada parte, cada respiração. Damon tocava meu corpo como se estivesse pedindo permissão. Cada beijo no pescoço era um pedido mudo. Cada toque, uma reverência, e eu, me abri inteira, sem defesas, sem medo, sem joguinhos, sussurrei seu nome como prece, e ele respondeu com o corpo, com os dedos, com a boca, me adorou com uma devoção inesperada, fez amor comigo com paciência, com desejo lento, com intensidade bruta e ao mesmo tempo carinhosa, me fez chegar ao ápice tremendo, segurando sua mão, chorando baixinho contra seu peito, e ali, entre suspiros e sussurros contidos, eu me entreguei, não só ao toque dele, mas ao homem. Eu estou aqui, Damon, não só hoje, mas enquanto você quiser alguém do seu lado. Ele me olhou, o peito arfando, a testa suada, os olhos, molhados. E se eu quiser para sempre, então me prove. Ele me abraçou com força, escondendo o rosto no meu pescoço. Respirou fundo, como quem encontra o lar. Eu vou te provar, todos os dias. E naquela noite, ele não foi meu chefe, não foi o CEO, nem o dominador. Ele foi só Damon. E eu, fui completamente dele. Depois daquela noite, ele não me soltou mais. Damon Ferraz, o homem que dizia não precisar de ninguém, agora me buscava com os olhos sempre que eu entrava na sala, me esperava com café, me levava para casa, dormia comigo, acordava comigo, mas o mais impressionante era a calma. Aquela alma turbulenta tinha se aquietado, ele não gritava mais com os gerentes, não revirava papéis em crise, não descontava a frustração no mundo. Era como se ter alguém, ter a mim, tivesse acalmado suas tempestades. E então veio o convite. Preciso de você hoje à noite, disse, encostado no batente da porta da minha sala, camisa branca, mangas dobradas, olhar firme, mais trabalho, não, mais de nós. Cheguei na cobertura achando que seria mais uma noite intensa, quente, feita de sussurros e beijos desesperados, mas quando abri a porta, ele estava ali, de pé, no centro da sala, um jantar à luz de velas, um vinho aberto, e sobre a mesa, um pequeno estojo preto. Meu coração quase parou. Damon, espera, não fala nada ainda. Ele caminhou até mim, devagar, segurou minhas mãos entre as dele, estavam quentes e tremiam um pouco. Quando você entrou na minha vida, eu só via você como distração, depois, como desejo, mas agora eu entendi que você é a minha salvação. Meus olhos se encheram. Ele abriu a caixinha, um anel de prata delicado, com um diamante pequeno, nada exuberante, mas era perfeito.
exatamente ele, exatamente nós. Eu não quero te possuir, ele disse, a voz falhando levemente. Quero caminhar do seu lado, errar, aprender, crescer, com você, só com você. Damon, casa comigo. Eu me assustei. Como assim? Parecia um sonho. A lágrima escorreu antes que eu conseguisse falar. Eu achava que você era mais um como tantos homens, que após conseguirem o que deseja, desprezam, e eu entrei nesse jogo apenas pelo desejo, e não imaginava que, sussurrei. Ele sorriu, puxando meu rosto para perto, e eu achei que nunca teria coração para ninguém. Você me quebrou inteira, e você me reconstruiu. Beijei ele ali, com amor, com desejo, com gratidão. Aquele beijo não tinha urgência, nem medo, tinha a promessa de que aquela história não terminaria ali. Um mês depois, estávamos morando juntos. Eu deixei de ser estagiária. Ele deixou de ser o chefe que precisava gritar para ser ouvido. E agora, quando ele me toca, não é para marcar território, é para me lembrar de que sou dele, e ele é meu, para sempre. Porque o chefe que dizia que eu era fraca, descobriu que só uma mulher forte seria capaz de domar um homem como ele, e provar que amar também é dominar. E agora me conta, paixão, você acha que um homem como Damon realmente pode mudar por amor, ou o lobo só finge que se rendeu? Até a próxima mordida. Fate, deixe seu comentário abaixo. Você se entregaria a um homem assim, ou fugiria antes de ele fechar a porta da sala de vidro? Escreve aqui embaixo que eu tô lendo tudo. E se você chegou até aqui, é porque sentiu cada palavra. Então curte, compartilha com quem precisa de uma história dessas. E se inscreve, porque o próximo escândalo já tá vindo. Te vejo na próxima Paixão Proibida.